Vamos pensar na fachada de um prédio como se fosse a pele dele? Ela é a primeira linha de defesa contra tudo que vem de fora. Mas o que será que acontece quando essa pele começa a mostrar que algo lá por dentro não vai nada bem? Encarar um prédio como um organismo vivo muda completamente a nossa perspectiva. Se os prédios têm pele, eles também ficam doentes. E os sintomas muitas vezes estão bem ali, na nossa frente, visíveis para quem sabe o que procurar. Como a gente identifica os sinais de que um prédio está, digamos, doente? A resposta está em olhar com muita atenção para a fachada. E olha, isso aqui não é só um problema estético, de aparência. De jeito nenhum. Fissuras, descolamentos, uma parte estufada, manchas de umidade. Cada um deles é um sintoma. A eflorescência, sabe? Aquele pozinho branco que aparece, isso é a água trazendo sais de dentro para fora. Ou a biodeterioração, que nada mais é que mofo e fungos. São sinais de que tem um problema bem mais sério rolando por debaixo dos panos. Então, se um prédio adoece, para quem a gente liga? A boa notícia é que existe sim uma especialidade inteira dedicada a isso. Um verdadeiro médico de prédios. E essa especialidade é a patologia das construções. É, basicamente, a ciência que estuda as doenças dos edifícios. O objetivo aqui não é só consertar o que quebrou, mas ir além, é entender a causa, a origem do problema e, o mais importante, agir para manter as construções saudáveis e seguras por muito, muito tempo. E essa ideia, olha, não é de hoje não. Lá no século XV, o próprio Leonardo da Vinci já fazia essa comparação. Ele dizia que uma catedral adoentada precisava de um médico arquiteto. Isso só mostra como essa ideia de diagnosticar e tratar construções é fundamental há séculos. Como é que esse médico de prédios faz uma consulta? O processo é bem mais complexo e, hoje em dia, super tecnológico. O processo todo se parece muito com uma consulta médica. Primeiro tem a anamnese, que é basicamente levantar todo o histórico da construção. Depois vem uma inspeção visual detalhada, um verdadeiro check-up. Aí partimos para os testes não destrutivos, que usam tecnologia para ver o que está rolando por dentro, sem precisar quebrar nada. E em último caso, se for necessário, uma investigação invasiva, que seria como fazer uma biópsia para analisar uma amostra em laboratório. A maleta de ferramentas desses especialistas é um show à parte. Eles usam ensaios de percussão, que é literalmente bater na parede para ouvir sons ocos que indicam que algo está solto. A termografia infravermelha revela diferenças de temperatura, que podem denunciar uma infiltração escondida. Drones dão uma visão completa de lugares que seriam quase impossíveis de alcançar. E as janelas de inspeção? Bom, elas permitem olhar por baixo da pele do prédio, de verdade. Com todos os dados dos exames em mãos, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça, conectar os pontos e transformar os sintomas num diagnóstico claro e preciso. A lógica do diagnóstico é mais ou menos essa. Uma simples fissura pode ser um sinal de movimentação da estrutura. Um estufamento na parede pode ser umidade presa ali dentro. Manchas e mofo quase sempre indicam um problema com infiltração. Ou seja, cada sintoma que a gente vê é uma pista que leva o especialista até a raiz do problema. E aqui tem um ponto que é fundamental. O diagnóstico precisa ser certeiro. Um erro nessa fase leva ao tratamento errado, que não só joga tempo e muito dinheiro fora, como pode até criar novos riscos, comprometendo a segurança do prédio e de todo mundo que usa. E tudo isso nos leva à lição mais importante de todas. Assim como acontece com a nossa saúde, na saúde dos prédios a prevenção é, sem sombra de dúvida, o melhor e mais inteligente caminho a seguir. Vamos dar uma olhada no desempenho de um prédio ao longo do tempo. Sem nenhuma manutenção, o desempenho dele vai caindo, até ficar abaixo de um nível seguro. Agora, com a manutenção periódica, o que acontece? O desempenho é recuperado. Isso garante que o prédio se mantenha saudável e estende, e muito, a vida útil dele. E não estamos falando de pouco tempo. Os revestimentos de fachada, por exemplo, são projetados para durar no mínimo 20 anos. E isso só acontece se tiver a manutenção adequada. Sem os cuidados certos, essa durabilidade toda pode ir por água abaixo. Isso nos leva a uma pergunta que todo proprietário ou síndico deveria se fazer. Afinal, qual é o melhor momento para a gente resolver um problema? A resposta está na lei de Sitter. Os números são impressionantes. O custo de uma intervenção cresce de forma absurda com o tempo. Corrigir algo lá na fase de projeto tem um custo, vamos dizer, de 1. Se o problema só for pego na execução da obra, o custo já sobe para 5. Na manutenção preventiva, pula para 25. Agora, se for deixado para uma correção de emergência, o custo explode para 125 vezes mais. 125. Então, a mensagem final é muito clara. Agir cedo não é só uma boa ideia, é a decisão mais inteligente que se pode tomar, tanto do ponto de vista financeiro quanto da segurança. Economiza um dinheirão, previne acidentes que podem ser gravíssimos e, claro, protege o valor do patrimônio. Pra gente fechar, fica aqui a reflexão. Os prédios ao nosso redor estão o tempo todo nos enviando sinais. A grande questão é, será que a gente está prestando atenção? Será que estamos ouvindo o que eles têm a dizer?